Querida igreja, boa noite. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja sobre o seu coração, sua casa, sua família. Que domingo especial, domingo de Dia das Mães. Aproveitando o ensejo, um feliz Dia das Mães a todas as mamães aqui presentes. Esse é um domingo especial. Sabemos que muitos membros da nossa igreja local estão viajando, aproveitaram aí para visitar suas mães. Mas é bom que você está aqui para podermos ter aqui um tempo de comunhão. Como disse agora há pouco o pastor Ronald, nós no mês de maio estamos como igreja lendo todo o livro de Provérbios, um livro onde nós podemos certamente buscar a verdadeira sabedoria que vem do alto. 31 dias para 31 capítulos. E meditando no livro de Provérbios nesta semana, me veio o desejo ao coração de repartir com toda a igreja uma mensagem. E, se não me falha a memória, eu acredito que eu nunca preguei sobre isso. Eu nunca abordei essa temática, talvez num culto público. Portanto, hoje eu quero falar com a igreja sobre um assunto que afeta todos nós, afeta membros de todas as nossas famílias. Pastor, sobre o que falaremos esta noite? Esta noite falaremos sobre preguiça. Conhece alguém preguiçoso? Sem olhar para o lado, pelo amor de Deus. Conhece alguém preguiçoso? E você, é uma pessoa preguiçosa? Bom, vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar a esse respeito. Peço a você, por gentileza, abra comigo, ou ligue comigo a sua Bíblia, em Provérbios, capítulo 6. Estaremos lendo do verso 6 a 11. Provérbios, capítulo 6, do verso 6 em diante. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus: vá ter com a formiga ao preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos nessa noite por tua bondade, graça, misericórdia. A tua palavra, Deus, que foi lida, e nós te pedimos que o teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, transforma o nosso coração, muda o nosso caráter, Pai, e nos faz entender a verdade da sua palavra para cada um de nós nesta noite, Deus. Que o teu Espírito possa aplicar essa verdade em nossas vidas, para o louvor do teu santo nome, Deus. Aquilo que precisa ser mudado em nós, nós te pedimos, muda, pelo poder do teu Espírito que em nós habita, Pai. Transforma o nosso entendimento, a nossa percepção a respeito desta temática, Pai, que às vezes levamos em tons cômicos, mas que a tua palavra nos confronta. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, para a tua glória, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Cuidado com a preguiça. Você já ouviu falar de um personagem do desenho animado chamado Garfield? Já ouviu falar de um outro personagem também de desenho animado chamado Homer Simpson? Quem entre nós talvez nunca ouviu falar de um outro personagem chamado Seu Madruga?
Ou se você é mais antenado com a literatura, talvez você vai se lembrar de um personagem de Monteiro Lobato chamado Jeca Tatu. Essa para os mais antigos, viu? Ou também para você que é mais antigo, a literatura de Mário de Andrade, paulistano, que lançou um livro no início do século passado chamado Macunaíma. Bom, se você conhece ou não conhece todos esses personagens, Garfield, Homer Simpson, Madruga, Jeca Tatu, Macunaíma, por aí vai. O que eu quero dizer é que todos eles possuem algo em comum, que é a preguiça. E seria muito bom se preguiça fosse um problema presente apenas nas obras de ficção. Seria muito bom se a preguiça existisse apenas nos desenhos animados, apenas nos filmes, apenas na literatura. Mas infelizmente, não é assim. Preguiça é um problema da vida real. É um problema que atinge todos nós. Uns têm preguiça para trabalhar, outros têm preguiça para estudar. Há crentes que têm preguiça de ler a Bíblia e orar todos os dias. Há pessoas que têm preguiça de arrumar a casa. Tem gente que tem preguiça de vir ao culto, celebrar o Senhor. Ou quem sabe seja o seu caso, você tem preguiça de ir à academia. Tem gente que tem preguiça até para tomar banho. Cadê os adolescentes? Estão aí não? Vamos lá, deixa para lá. O que é preguiça? Preguiça é um estado de prostração. É apatia, indolência, lassidão. Preguiça é fastio, negligência. É aquela moleza que bate na gente, sabe? Aquela malemolência. Preguiça é uma condição de desânimo espiritual. É a condição de alguém que desistiu de buscar a Deus, desistiu de buscar o que é belo, desistiu de buscar aquilo que é bom. Preguiça é omissão, é um abandono de espírito, é um entregar-se. Portanto, a preguiça é um inimigo invisível do potencial humano. É quase que um suicídio existencial, porque toda preguiça, ela atenta contra a saúde, ela atenta contra a longevidade, ela atenta contra a nossa lucidez. Mas para ficar mais claro a todos nós, nesta noite eu quero definir preguiça com apenas uma palavra. Preguiça é pecado. É isso mesmo que você ouviu. Por mais que às vezes a gente brinque, descontrai um pouco, mas de acordo com a Escritura, preguiça é pecado. O livro de Provérbios nos apresenta a preguiça como o contrário da sabedoria. Preguiça é vista como o oposto da inteligência. Então, o texto que lemos essa noite é um protesto contra a preguiça. Portanto, o alerta de hoje é: cuidado com a preguiça. Então, com a graça de Deus, hoje iremos entender o que a palavra de Deus nos ensina a respeito deste pecado. Bom, em primeiro lugar, de acordo com o texto que foi lido e seguindo o fluxo do próprio texto, a primeira coisa que nós aprendemos é que existe uma advertência sendo feita a todos nós. E essa advertência, ela diz: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Veja comigo o que dizem os versos de 6 a 8, que diz: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Olhando para o texto, nós reconhecemos aqui que formiga é símbolo de trabalho. Naturalmente falando, não tem como negar isso. Formigas são diligentes, organizadas, adaptáveis. Formigas são resilientes. Dependendo da espécie, ela é capaz de suportar de 10 a 50 vezes o seu próprio peso. Formigas são excelentes no trabalho em equipe. Portanto, formiga é símbolo de trabalho. Ou seja, tudo aquilo que o preguiçoso detesta. Por isso, o verso 6 começa dizendo: vá ter com a formiga, ó preguiçoso.
Em outras palavras, aprenda com elas. Aprenda com as formigas. Observe o caminho delas e seja sábio. E a pergunta que nos vem é: o que é que nós devemos aprender de fato com as formigas? Talvez antes de tudo, olhando para o texto, dentro dessa figura de linguagem, dentro da poesia do livro de Provérbios, o que nós podemos aprender com as formigas é aquilo que chamamos de autodisciplina. Preste atenção no que diz o verso 7. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. O texto está afirmando que a formiga não tem um chefe. Ela não tem um superintendente distrital. A formiga não tem um gerente de setor para ficar toda hora falando o que é que ela tem que fazer. E por que ela não tem? Porque é desnecessário. A formiga já tem autodisciplina. Ela sabe o que tem que fazer e faz. Então, o que é autodisciplina? É quando eu faço o que eu sei que deve ser feito, sem ninguém me cobrar por isso. Sem ter que ninguém ficar falando no meu ouvido que eu preciso fazer alguma coisa. Agora, do contrário, o preguiçoso precisa de um chefe. Ele precisa de um superintendente, de um gestor de setor, para ficar falando toda hora o que ele tem que fazer, porque senão ele não faz. Porque o preguiçoso não tem autodisciplina. Então eu te pergunto nessa noite, como é que está a sua autodisciplina? Você sabe o que tem que ser feito, vai lá e faz? Ou alguém precisa ficar toda hora com você falando o que precisa ser feito? Então nós aprendemos com as formigas o princípio da autodisciplina. Agora, não apenas isso. Olhando também para o texto, outra coisa que nós devemos aprender e podemos aprender com as formigas é aquilo que nós chamamos de previdência. Previdência, isso mesmo. Olha o verso 8, que diz assim: no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. E aqui, olhando o verso 8, a formiga a que o texto se refere, provavelmente é a formiga ceifeira, que é muito comum em toda a região da Palestina. A formiga ceifeira é um exemplo de previdência. Porque no tempo da colheita, ela não é negligente. Ela não deixa o trabalho para depois. Ela não é procrastinadora. Pelo contrário, ela armazena cereais dentro do ninho. Ela junta todo o seu mantimento. E isso para nós demonstra uma administração prudente e previdente. Isso demonstra organização, diligência, zelo com os próprios recursos. Portanto, a formiga trabalha duro no verão para estar suprida durante o inverno, porque ela sabe que no inverno não se pode trabalhar. Então, previdentemente, ela faz seu estoque para ter em abundância no período invernal. E tem um detalhe a mais, porque se a formiga trabalha no verão para desfrutar no inverno, isso significa que a formiga conhece as estações. A formiga tem consciência de calendário, ou seja, elas são tão organizadas que elas têm agenda. E você? Você tem agenda? Ou você está naquela história de deixar a vida me levar? Você organiza suas atividades semanais, mensais, semestrais? Ô, gente, será que nós podemos aprender algumas coisas com as formigas? Nós devemos ser previdentes, porque o verso 8 está falando de alguém que se prepara para o futuro. Alguém que age preventivamente e que não deixa decisões importantes para a última hora. Alguém que age com antecedência e planejamento e que não será pego de surpresa. E essa história das formigas nos lembra bem a história de José do Egito. Lembra lá da história? Onde José interpretou o sonho de Faraó sobre 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E esse sonho era um sinal de que haveria 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome e escassez. Então, naquele contexto, qual foi o conselho que José trouxe a Faraó? José disse: olha, Faraó, você deve armazenar comida durante os anos de fartura, para poder se preparar para os anos de escassez que virão. E de acordo com a Bíblia, por causa da sabedoria, José foi nomeado governador do Egito.
porque ele ficou encarregado de implementar o seu plano estratégico de armazenamento e distribuição de alimentos. E foi isso que salvou aquele povo no tempo de calamidade. Ou seja, isso se chama previdência. É por isso que a Bíblia está nos dizendo: observe o caminho das formigas e seja sábio. Porque, meus irmãos, formigas não fazem curso de gestão de finanças. Formigas não frequentam palestras sobre investimento, poupança e reserva de emergência. Formigas nunca estudaram as normas do sistema previdenciário. Formigas não têm diploma de economia. Mas da onde então as formigas receberam essa sabedoria previdenciária? Elas receberam do próprio Deus. Foi o Criador que deu isso a elas. E esse mesmo Criador, por meio da sua palavra, está dizendo a nós: observe o caminho das formigas. Deus deseja que nós internalizemos esse princípio de sabedoria. Então, nesse primeiro ponto, nós entendemos que podemos e devemos aprender com as formigas, porque formigas não são preguiçosas. Pelo contrário, são autodisciplinadas, são previdentes, prudentes, são símbolo de trabalho. Assim como eu e você. Amém? Só tem trabalhador aqui essa noite. Amém, gente? Eita glória. Eu disse de manhã que além da preguiça ser pecado, mentira também é. Mas é pela fé, em nome de Jesus. Povo trabalhador. Então é isso. Devemos aprender com as formigas, de acordo com o sábio. Agora, em segundo lugar, olhando também o fluxo do texto, o texto traz para nós uma descrição. Ele descreve para nós qual é o perfil de uma pessoa preguiçosa. Isso aí está nos versos 9 e 10, que diz o seguinte: ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando é que você vai se levantar do seu sono? Um pouco de sono, breve cochilo, braços cruzados para descansar. Aqui está o perfil de uma pessoa preguiçosa. E o grande problema nesse texto não é o fato de alguém estar dormindo, gente, porque dormir é lícito a todos nós. Dormir e descansar são questões necessárias para nosso vigor e saúde. Mas o grande problema do texto é que ele nos fala de alguém que está dormindo na hora em que deveria estar trabalhando. Porque pelo contexto, os versos anteriores nos falaram sobre a importância do trabalho no tempo da colheita. Só que o preguiçoso não entende essas coisas. Porque na hora de trabalhar, o que o preguiçoso está fazendo? Ele está deitado. Na hora de se preparar e buscar a sua provisão, ele está cochilando. No tempo da grande colheita, ele está de braços cruzados. Por isso que Provérbios 10:5 diz que quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Então, qual é o perfil do preguiçoso? Eu quero dizer com todas as letras: o preguiçoso, na verdade, ele é um irresponsável. E por isso ele se torna um perigo para todo mundo que depende dele. O preguiçoso é alguém indolente, ocioso, estático. Ele sofre de uma enfermidade chamada paralisia do labor. Ele está escravizado pela sua incapacidade de reação. É alguém que se entregou e perdeu paixão pela vida. E a verdade é que o preguiçoso, ele não passa de um escapista, porque ele não quer encarar a vida, ele não quer se envolver com nenhuma causa, ele não quer solucionar problemas, ele não quer experimentar processos e mudanças, ou seja, ele não quer sobre si nenhum peso de obrigação e de responsabilidade, ele está fora disso. Portanto, o preguiçoso é alguém que sempre arruma uma desculpa para não fazer alguma coisa. Ele é um tipo de Jaiminho da vida real, que faz tudo para evitar a fadiga. E a verdade é que existe uma lei que rege a vida do preguiçoso. E que lei é essa? É o que nós conhecemos como lei do mínimo esforço. Provérbios 25:15 diz: o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Misericórdia, isso é a lei do mínimo esforço. A Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias e descansou 1, mas o preguiçoso, ele quer trabalhar 1 e descansar 6. Misericórdia. É por isso que quando o preguiçoso
raramente decide fazer alguma coisa, ele faz aplicando a lei do mínimo esforço. Já viu alguém assim? Sem olhar para os lados mais uma vez, em nome de Jesus. Você já viu alguém assim? Alguém que economiza energia quando vai fazer alguma coisa, sabe? Não dá o seu melhor, não é excelente, faz tudo com desleixo, não usa capricho naquilo que está realizando. Esse é o preguiçoso. Ou seja, ele arruma uma desculpa para não fazer nada, mas quando faz, alguém depois precisa vir para consertar ou melhorar o que ele fez, porque ele fez de má vontade. É a lei do mínimo esforço. Acho interessante que Provérbios 10, 26 diz que, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O que o texto está dizendo aqui, quando você precisa da ajuda de um preguiçoso, você manda ele fazer alguma coisa, ele representa para você como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos. Ou seja, nessa figura de linguagem, o que o sábio está dizendo é, vinagre nos olhos é algo que irrita, ou seja, o preguiçoso é alguém que irrita a gente. Ele tira a gente do sério. É alguém irritante. Um tempo atrás eu encontrei na internet alguém que decidiu elaborar os 10 mandamentos da pessoa preguiçosa. Bem curioso isso, né? E assim diz os 10 mandamentos do preguiçoso. O primeiro deles, viva para descansar. Segundo, ame a sua cama, ela é o seu templo. Terceiro mandamento, se vir alguém descansando, ajude-o. Quarto, descanse de dia para poder dormir bem à noite. Quinto, o trabalho é sagrado, não toque nele. Sexto, nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Sétimo, trabalhe o menos possível. O que tiver para ser feito, deixe que outra pessoa faça. Oitavo, calma, nunca ninguém morreu por descansar. Nono, quando sentir o desejo de trabalhar, assente-se, espere, vai passar. E décimo, não se esqueça, trabalho é saúde, deixe o seu para os doentes. Misericórdia. Misericórdia mais uma vez, porque, meus irmãos, pessoas assim são como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos. São pessoas irritantes. E por falar em irritação, eu disse de manhã aqui uma vez, eu fiquei muito irritado com um jovem da igreja. E eu não vou dar detalhes, mas eu fiquei muito irritado. Porque esse jovem chegou para mim e disse, pastor, eu tenho um sonho, um grande sonho. Eu falei, cara, me conta qual é o seu sonho. Ah, o meu sonho é isso, isso, isso. Eu falei, ok, cara, eu vou te ajudar nesse sonho seu. Eu vou correr atrás, eu vou te ajudar e nós vamos fazer esse sonho se tornar real. Fui atrás, fiz o network, fiz todos os contatos para o negócio acontecer, para ajudar aquele jovem, era o sonho dele, né? Consegui tudo para ele, tudo de graça, tudo pronto, era só ir lá. Ele foi e me mandou uma mensagem e falou que não poderia ir. E eu falei, cara, o que aconteceu? Está tudo certo, por que você não vai? Não, pastor, porque é longe da minha casa e eu vou ter que pegar ônibus. Aí eu falei, meu Deus do céu, que geração é essa que nós estamos preparando, Jesus? Essa malemolência toda. Misericórdia, gente, isso irrita, e eu fiquei irritado. eu confesso, eu fiquei muito irritado. E eu vou falar uma verdade, viu? Se bobear, tem jovem que está perdendo para minha avó. Minha avó Virgínia, viúva, 93 anos de idade, gente, ela tem. Conversando com ela há um tempo, ela me disse que teve 19 gestações. Ela não teve 2 gestações, 3 não, 19! Eita glória! Na roça não tinha TV. Minha avó aos 93 anos, gente, todos os dias ela cozinha, ela lava, ela passa, ela arruma 2 casas, que no quintal dela tem 2 casas. Todos os dias ela varre o quintal, ela cuida da horta que não é pequena, ela alimenta os animais, ela administra o comércio que ela tem, ela faz caminhada, ela vai para a hidroginástica, ela ainda serve na igreja dela. Ai, 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 93 anos. Esses dias ela me mandou uma mensagem, falou que estava fazendo um cruzeiro marítimo. Eu falei, vó. Meu pai um tempo atrás me mandou uma foto dela. Ela foi no restaurante, viu o balanço de criança, sentou no balanço e está lá, balangando. Ô jovem, se minha vozinha de 93 anos consegue, pelo amor de Deus, filho, você está com dificuldade de pegar um ônibus. É, Jesus amado, preguiça é pecado, então vamos lá.
Vida é movimento, gente. Meus irmãos, voltando ao texto aqui, quando nós olhamos para os versos 9 e 10, é como se a Bíblia, através de perguntas, estivesse confrontando o nosso pecado da preguiça. A Bíblia está nos confrontando, nos dizendo até quando ficaremos em profundo sono, deitados sem reação. Até quando ficaremos de braços cruzados, de olhos fechados para a vida? Até quando seremos reféns dessa espécie de letargia existencial? Então o texto está nos fazendo perguntas, está confrontando o nosso pecado, e o objetivo é trazer arrependimento. O objetivo dessas perguntas é nos despertar para a vida, é nos colocar em movimento. E eu, como pregador, eu devo me submeter ao ritmo do texto. Portanto, eu quero amplificar as perguntas do texto para que elas alcancem o seu coração. Então, por isso, nessa noite, eu pergunto a você: quando é que você vai acordar para a vida? Cadê aquele projeto que você ia tirar do papel e não tirou até hoje? Cadê aquela dieta que você falou que ia começar e ainda não começou, criatura? Cadê aquele novo idioma que você disse que ia aprender e ainda não aprendeu? Onde está aquele curso que você começou e abandonou no meio do caminho? Cadê aquele livro que você disse que ia ler no início do ano? A gente já está em maio, você não leu nem o primeiro capítulo. Ou para você que fez uma promessa que iria ler a Bíblia toda e você já está com 5 anos de crente e ainda não leu a Bíblia toda. Ei, quando é que vamos acordar para a vida? Até quando vamos ficar perdendo tempo e deixando a vida passar, ficar adiando as coisas, perdendo oportunidades? Vamos sair dessa indolência, vamos abandonar essa letargia, vamos nos arrepender desse pecado chamado preguiça. Então coloque-se em movimento para a glória de Deus. Ah, pastor, então se a Bíblia condena a preguiça, então isso significa que a partir de agora eu tenho que trabalhar duro até me tornar um workaholic, onde eu vou apenas trabalhar, eu não vou ter tempo para ninguém, eu vou fazer tudo por dinheiro agora, pastor, é isso? É claro que não, meus irmãos, não é isso que a gente está falando aqui, porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, e sabedoria é não cairmos em extremos. Sabedoria é viver uma vida equilibrada diante do Senhor. Portanto, de um lado, não devemos cair no pecado da preguiça, e do outro, também não devemos cair no pecado de idolatrar o nosso trabalho. Por isso eu repito, sabedoria é ter uma vida equilibrada diante do Senhor. Então o texto nos ensina, com a advertência, precisamos aprender com as formigas. Em segundo lugar, ela traça o perfil de uma pessoa totalmente preguiçosa. E por fim, o texto também nos apresenta uma condenação. E uma condenação relacionada à pobreza. É o que diz o versículo 11. E a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. O que o texto está dizendo é que o preguiçoso está condenado à pobreza. Uma hora ou outra ele vai ser surpreendido, porque ele não está esperando, ele vai ser surpreendido pela pobreza. E aqui no livro de Provérbios, o texto não está se referindo a qualquer tipo de pobreza. O texto aqui não se refere a uma pobreza provocada por desastres naturais. Não se refere a uma pobreza provocada por injustiça e desigualdade social. Também não é uma pobreza provocada pela tirania dos poderosos. Não é uma pobreza provocada por falta de oportunidade do mercado de trabalho. Não é nada disso. O livro de Provérbios está se referindo a um tipo de pobreza que é provocada exclusivamente pelo pecado da preguiça na vida de uma pessoa. E isso acontece porque Deus estabeleceu um princípio chamado lei da semeadura, ou seja, só colhe quem planta, só ceifa quem semeia, só recebe quem trabalha. Por isso, o preguiçoso é alguém que sonha, mas nada alcança. Ele deseja profundamente, mas não conquista nada. Por quê? Porque ele é amante do sono, ele não se importa com nada, não se dedica a nada, não realiza nada, ele é um prisioneiro da preguiça. Então, sendo assim,
há uma condenação sobre o preguiçoso, de acordo com o verso 11. E ele está fadado a se tornar alguém pobre de recursos, pobre de cultura, pobre de sabedoria e conhecimento, pobre de amigos e afetos, pobre em otimismo, pobre em sua maneira de enxergar a vida, pobre em expectativa de futuro. Então, meus irmãos, grave uma coisa no coração: quem tem preguiça não tem progresso. Eu vou repetir: quem tem preguiça não tem progresso. Quem tem preguiça não avança, não progride, não cresce, não prospera, não experimenta nada novo. Lembra da parábola dos talentos em Mateus capítulo 25? Aquela parábola diz que um senhor, antes de viajar, confiou quantidades de recursos aos seus servos. A um ele confiou 5 talentos, a outro confiou 2 talentos e a outro confiou apenas 1 talento. E esses talentos, de acordo com a Escritura, foram distribuídos conforme a capacidade de cada um. E a Bíblia diz que o que recebeu 5 talentos foi diligente, foi lá, multiplicou e ganhou mais 5. O que tinha 2 talentos também foi totalmente diligente, arregaçou as mangas, foi lá, trabalhou e ganhou mais 2. Mas a Bíblia diz que aquele que recebeu apenas 1 talento, ele saiu, cavou, fez um buraco no chão e enterrou aquele recurso. Quando o Senhor, dono de tudo, retornou da sua viagem, ele disse ao que havia ganhado 5 talentos: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E assim aquele Senhor também fez com aquele que ganhou mais 2 talentos. Mas quando chegou a vez daquele que enterrou o seu único recurso, o que aquele Senhor disse para ele? Ele disse: servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. E qual foi o resultado do servo mau e preguiçoso? A Bíblia diz que ele foi considerado um servo inútil, e por isso ele foi lançado nas trevas, aonde há choro e ranger de dentes. Guardadas as proporções, essa parábola nos ensina que pessoas más e preguiçosas estão a caminho do inferno. Os preguiçosos estão a caminho das trevas. Por isso, cuidado com a preguiça. Não seja um servo mau e preguiçoso. Não enterre os seus talentos. Deus depositou algo de valor na sua vida. Não desperdice isso. Deus te chamou para multiplicar, para crescer, para expandir, para abençoar outras pessoas, para a glória dele. Não enterra isso não. Porque um dia esse Senhor vai voltar da sua viagem e nós prestaremos contas. Quantas pessoas estão deixando de viver coisas incríveis por causa da preguiça? Quantas pessoas estão perdendo grandes oportunidades por causa da preguiça? Eu quero concluir essa mensagem reafirmando o que eu disse no início. Preguiça é pecado. Logo então, o primeiro passo a ser dado para vencermos a preguiça é o passo do arrependimento. Precisamos nos arrepender desse pecado. E além do mais, o próprio Deus está nos dizendo: observe o caminho das formigas e seja sábio. Que a nossa vida seja símbolo de um trabalho que glorifique a Deus. Porque trabalho, gente, não é invenção do diabo. O trabalho não é uma punição por causa do pecado original. Porque antes do pecado, Adão já trabalhava, ele cultivava e guardava o jardim. Então trabalho é algo que vem de Deus. Foi por isso que Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, se somos filhos desse Deus que trabalha, nós também devemos trabalhar. Porque o Pai está chamando os filhos para trabalhar no seu próprio reino. E conforme disse o apóstolo Paulo, no Senhor o nosso trabalho não é vão. Dias atrás eu ouvi uma citação que me marcou muito. É uma citação de um pastor português chamado Tiago Cavaco. E ele disse o seguinte, abre aspas: você só pode conviver bem com a preguiça
se estiver convivendo mal com Cristo. Fecha aspas. Você só pode conviver bem com a preguiça se estiver convivendo mal com Cristo. Logo, a melhor maneira de vencer a preguiça é vivendo por Cristo. É dele que vem a nossa força. É Ele quem nos dá sentido e propósito para viver. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. A melhor maneira de vencermos a preguiça é vivendo o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é o oposto da preguiça. Porque se de um lado a preguiça nos amarra, o Evangelho nos liberta. A preguiça nos ensina a ficar de braços cruzados, mas o Evangelho nos ensina a estender a mão para quem precisa. A preguiça nos convida a ficar parados, mas o Evangelho de Jesus nos coloca em movimento. Ele nos manda ir e visitar os enfermos e encarcerados. Ele nos manda ir e acolher o abatido, o pobre e o necessitado. Ele nos manda ir pregar as boas notícias de salvação e fazer discípulos de todas as nações. Por isso eu repito, você só pode conviver bem com a preguiça se estiver convivendo mal com Cristo. Então grave no coração: quem tem preguiça não tem progresso, mas quem tem o Evangelho avança. Porque pessoas guiadas pelo Evangelho estão com fome de realização. Pessoas guiadas pelo Evangelho estão em movimento, estão orando, estão edificando, frutificando, multiplicando, porque somente o Evangelho nos coloca em movimento e nos dá fome e sede de realizações. Portanto, meus irmãos, que essa verdade possa criar raízes no âmago do nosso ser, no nosso coração, que possamos gastar as nossas vidas vivendo para a glória de Deus, fazendo tudo o que for possível para a glória dEle. Obviamente você não vai ser negligente com o seu tempo de descanso. Descanse de fato, você precisa de renovo, de restauração física, mental. Tire férias quando for preciso, não negligencie o descanso, porque é um princípio de Deus. Agora, saia dos extremos, saia da indolência, da letargia, da paralisação, desse estado de prostração espiritual. Porque quem é movido pelo Evangelho, quem tem a semente do Evangelho, tem fome de realização. Portanto, não enterre aquilo que Deus depositou na sua vida. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, Ele te deu uma habilidade, algo que colocou em você de forma pontual, de forma específica. Não jogue isso fora. Sirva as pessoas à sua volta, multiplique isso. Né, Guilherme? Estão precisando de voluntário lá para evangelizar a UFO. O pessoal estava lá de manhã, gente. Né? Olha lá, Marília, é isso. Não enterre os seus talentos. Deus depositou algo, e um dia você vai se apresentar diante dele: Pai, está aqui os talentos que o Senhor me confiou. E aí, você vai ter enterrado? Ou multiplicado isso? Ele te deu de graça, Ele não te deu porque você merece. Ele te deu porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é gracioso, e Ele nos concede gratuitamente. Então, vamos multiplicar nossos dons, talentos, habilidades, para que o Pai receba toda a glória através das nossas vidas. Amém. Se você, por gentileza, puder ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque nem sempre nós ouvimos o que queremos, mas nós sabemos que quem ama fala a verdade, e sabemos que o Senhor nos ama. É por isso que nós amamos todo o desígnio do Senhor, toda a sua palavra, Pai, nós recebemos. Nós te pedimos perdão nessa noite, ó Deus, por todas as vezes que começamos algo e abandonamos no meio do caminho sem a tua direção. Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes que permitimos que o nosso coração fosse dominado por uma paralisia espiritual. Perdão, Pai, por todas as vezes que nós enterramos aquela habilidade, aquele talento, aquela capacidade que foi o Senhor quem nos confiou. Pai, nos perdoa por isso.
Nos perdoa, Pai, porque às vezes poderíamos estar multiplicando isso, abençoando a vida de muita gente, mas no nosso egoísmo, na nossa paralisia, a gente resolve não dar nenhum passo sequer, Pai. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Deus, traz um despertamento espiritual. Ó Deus, que o Senhor possa iluminar corações nessa noite, trazendo consciência de uma vocação ministerial, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que todo talento enterrado seja desenterrado nessa noite para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós colocamos a nossa vida ao Teu dispor. Usa-nos para a Tua glória. Usa a nossa capacidade de fala. Usa os nossos pensamentos. Usa as nossas habilidades manuais. Usa a soma de tudo quanto existe em nós, Pai. Para a Tua glória. Usa a nossa família, Deus. Usa os nossos filhos, Jesus. Usa a nossa casa, Deus. Nós estamos aqui porque nós te amamos. E naquele grande dia nós queremos ouvir de Ti, Pai, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Queremos entrar no Teu reino, Jesus. Que o Senhor nos ajude nessa noite, Pai. Que o Senhor aqueça o nosso coração. Aqueles que estão desiludidos, desanimados, entristecidos. Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo traga alegria sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, libera, Senhor, sobre eles a paz que excede todo o entendimento. Aquilo que não se explica racionalmente, Pai, eu te peço que a Tua paz venha trazer quietude, renovo, que sonhos sejam restaurados e que possamos avançar com a semente do Teu Evangelho, famintos por mais, por realização, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão, Pai. Ajuda-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.